O juiz Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, de Ribeirão Preto, ao julgar a prisão em flagrante de um comerciante por estar trabalhando, apontou que o decreto do governo que proíbe o trabalho é manifestamente inconstitucional e nulo de pleno direito. O juiz lembrou que restrições a direitos fundamentais não podem ser impostas por decreto e libertou o comerciante. Ouça trechos da decisão. Trata-se de comunicação de prisão em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 268, 286 e 330 do Código Penal. A Defensoria Pública pleiteou a concessão de liberdade provisória ao preso, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, enquanto o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em suma, por ter o indiciado reiterado o descumprimento de determinações sanitárias e incitado outros comerciantes a fazerem o mesmo, em desrespeito aos decretos de calamidade pública. A prisão em flagrante comunicada é manifestamente ilegal e deve ser relaxada nos termos do artigo 5º, inciso 65 da Constituição da República e do artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. De acordo com a capitulação jurídica atribuída pela autoridade policial, a conduta do preso, consistente em manter seu estabelecimento comercial aberto, em desobediência à determinação do governo estadual, que ordenou o fechamento do comércio na chamada fase emergencial da pandemia, e ter incitado outros comerciantes a fazerem o mesmo, teria caracterizado os crimes definidos nos artigos 268, 286 e 330 do Código Penal. A Constituição da República, em seu artigo 5º, reconhece, entre outros, os direitos fundamentais inerentes à dignidade humana, à propriedade, ao livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, à intimidade, à vida privada e à honra das pessoas e à livre locomoção no território nacional em tempo de paz. Conforme ressabido, de acordo com os artigos 136 e 137 da Magna Carta Brasileira, as únicas hipóteses em que se podem restringir alguns dos direitos e garantias fundamentais são os chamados estado de defesa e o estado de sítio, cuja decretação compete ao presidente da República com aprovação do Congresso Nacional nos termos dos mesmos dispositivos constitucionais citados. Atualmente, não vigora nenhum desses regimes de exceção no Brasil, de modo que o direito ao trabalho, ao uso da propriedade privada, no caso estabelecimento comercial, e à livre circulação jamais poderiam ser restringidos sem que isso configurasse patente violação às normas constitucionais mencionadas. Veja-se que nem a lei poderia fazê-lo, porque, não havendo decreto presidencial aprovado pelo Congresso Nacional, reconhecendo o estado de defesa ou estado de sítio e estabelecendo os limites das restrições aplicáveis, tal lei seria inconstitucional. No presente caso, o que ocorre é mais grave. Tal proibição foi estabelecida por decreto do Poder Executivo. O decreto governamental é instrumento destinado exclusivamente a conferir fiel cumprimento à lei. Presta-se unicamente a regulamentá-la. Não lhe é permitido criar obrigações não previstas em lei, o chamado decreto autônomo. É o que decorre do artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República, segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, o decreto em que se fundou a prisão do indiciado, pelas razões até aqui expostas, é manifestamente inconstitucional e, portanto, nulo de pleno direito, de modo que os elementos imprescindíveis à caracterização dos tipos penais imputados pela autoridade policial ao indiciado, determinação do poder público, artigo 268 do Código Penal, prática de crime, artigo 286 do Código Penal, e ordem legal, artigo 330 do Código Penal, evidentemente não se concretizaram no caso em análise. De fato, como admitir 1. Que um decreto do Poder Executivo, cujo teor viola francamente o texto constitucional, possa ser considerado validamente uma determinação do poder público. 2. Que seu descumprimento possa ser considerado prática de crime. 3. Que a ordem emanada de funcionário público para seu cumprimento seja uma ordem legal.
Admiti-lo equivaleria a total subversão do ordenamento jurídico. O fato praticado pelo indiciado, portanto, é notoriamente atípico. Ante o exposto, dada a manifesta ilegalidade da prisão em flagrante do indiciado, determino seu imediato relaxamento com fulcro no artigo 5º, inciso 65 da Constituição da República e no artigo 310, inciso 1 do Código de Processo Penal. Espeça-se alvará de soltura. Reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante, por consequência, deve ser reconhecida também a ilegalidade da apreensão dos bens pertencentes ao indiciado, descritos no auto de exibição e apreensão. Determino, pois, a imediata restituição dos referidos bens apreendidos indevidamente. Subo a essa tribuna para louvar a Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na vara de Ribeirão Preto, o excelentíssimo senhor juiz de direito Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, que simplesmente desconstruiu o ditador João Dória. João Dória mandou prender em flagrante um trabalhador, um comerciante chamado Eduardo José Cornélio de Oliveira, porque estava com seu estabelecimento aberto para não deixar a sua família passar fome. João Dória mandou prender esse trabalhador, só que a justiça mandou soltá-lo. E olha o pau que o senhor João Dória toma da justiça. Diz o juiz: a prisão em flagrante comunicada é manifestamente ilegal. Continua: a Constituição da República, em seu artigo 5º, reconhece, entre outros direitos fundamentais inerentes à dignidade humana, a propriedade, o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão. Continua: conforme ressabido de acordo com os artigos 136 e 137 da Carta Magna, as únicas hipóteses em que se pode restringir algum direito e garantias fundamentais são os chamados estados de defesa e estado de sítio, cuja decretação compete ao presidente da República com aprovação do Congresso Nacional, nos termos dos mesmos dispositivos constitucionais citados. Atualmente não vigora nenhum desses regimes de exceção no Brasil, de modo que o direito ao trabalho, ao uso da propriedade privada, no caso do estabelecimento comercial, e a livre circulação jamais poderiam ser restringidos sem que isso configurasse patente violação às normas constitucionais. Ainda continua o excelentíssimo juiz: o decreto governamental de João Dória é instrumento destinado exclusivamente a conferir fiel cumprimento da lei. Ou seja, decreto não é lei, decreto é para o estrito cumprimento da lei. E o pau continua. Portanto, o decreto em que se fundamentou a prisão do indiciado, pelas razões aqui expostas, é manifestamente inconstitucional. O João Dória passou a maior vergonha da história da vida dele. É a justiça ao lado do povo trabalhador. E a partir dessa decisão, ela poderá ser replicada para todo o Brasil. Parabéns ao excelentíssimo senhor juiz Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães. Ainda há justiça nesse país. Toma, Doriana. Obrigado, deputado. Digníssimo presidente, novos colegas, satisfação. O PT tem que ir para o Conselho de Ética. Ontem, o que nós ouvimos aqui nesta casa foi um absurdo. O deputado Paulão atacando frontalmente, veementemente, chamando o presidente da República de genocida, enfatizando em tom desafiador várias vezes. Temos que ter o mínimo de respeito. Respeito à liturgia do cargo. Que exemplo vamos dar ao Brasil se portando desta maneira? Depois da comissão CCJ, tivemos o deputado PT também atacando frontalmente, provocando, chamando insistentemente o presidente de genocida. Inclusive, o deputado PT
Disse ainda que todos os seguidores de Bolsonaro também são genocidas. Por favor, temos que dar exemplo ao Brasil. No final do ano passado eu consegui. Tinha deputadas que chamavam constantemente genocida, assassino e pararam. Agora estão voltando por falta de argumento. Porque, como eu digo, o PT bebe veneno e fica esperando Bolsonaro morrer. Quem vai morrer nessa? O PT, que seus argumentos são venenosos, são infundados, estão alicerçados em cima de areia movediça. Agora, o respeito à liturgia do cargo do presidente, o decoro parlamentar, que nosso presidente Lira disse que iria fazer respeitar, vamos respeitar. Passou de todos os limites. Não tem argumento. Chamar, não sabem o que significa genocida. Tanto é que os comunistas, socialistas, idolatram Stalin, o maior genocida da história da humanidade. Vocês que têm como ídolo um genocida, chamar os outros, chamar a mim de genocida. Eu peço ao nobre parlamentar PT, que diz que os seguidores de Bolsonaro são genocidas, que diga na tribuna: o deputado Bibo Nunes é genocida. Diga que eu quero que você prove e vai arcar com as consequências. Eu combato a esquerda diariamente, mas não ataco a honra e dignidade de ninguém. Respeito é muito bom. Vamos respeitar o decoro parlamentar e vamos colocar o PT no Conselho de Ética. No mínimo, um tempo fora da Câmara. É o mínimo que precisamos para manter a ordem, a decência e o respeito nesta casa. Estou aqui para isto, para que o Brasil se orgulhe do Congresso Nacional e não passar vergonha com deputados que não sabem o que... Obrigado, deputado. Convido para fazer uso da palavra.